Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com você. E para quem esteve aqui na semana passada, né? Eu ainda falei assim, gente, é a última vez que vocês vão me ver aqui no culto de quinta-feira pregando. O pastor Ramon tá voltando, né? Aí ele chegou de viagem e falou assim: não, é você. É você. Então, eu estou aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E eu espero que o Senhor fale com vocês, né? Mais do que qualquer palavra humana que a gente possa dizer aqui, não só eu, como qualquer outra pessoa que vem ministrar a palavra, a nossa oração é para que o Espírito Santo complete, para que o Espírito Santo faça, porque é Ele quem faz, não são as nossas palavras, não é o nosso tempo de estudo, não é o nosso conhecimento, não é isso não faz nada. Deus utiliza isso para falar com você. A minha oração é para que o seu coração esteja aberto nessa noite, amém? Eu queria orar mais uma vez, tá bom? Se puder baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, como sempre, pelo privilégio de nós estarmos aqui, ó Pai. E quando eu digo como sempre, não é de uma maneira enfadonha, não, mas é pela consciência que nós sempre temos que é um privilégio estar na Tua casa, estar na Tua presença, é um privilégio poder participar daquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai. Obrigado por isso. Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, que vieram sedentos pela Tua palavra, sedentos por um encontro com o Senhor, sedentos, ó Pai, por um milagre talvez, ó Pai, eu não sei, o Senhor conhece o coração. A minha oração é para que o Senhor dê a eles, ó Pai, a porção deles nesta noite. Peço, ó Pai, para que o Senhor fale conosco, ó Pai, a começar por mim. Senhor, que os nossos ouvidos estejam destapados, de que a nossa mente esteja alerta e que o nosso coração esteja receptivo para a Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é uma semente, ó Pai, e nós declaramos com a nossa boca que o nosso coração estará receptivo, ó Pai, será uma terra fértil para que essa semente caia e que ela possa frutificar. É isso que nós te pedimos, fala conosco, no nome de Jesus, amém. Pensando e refletindo sobre aquilo que o Senhor queria falar conosco nessa noite, a palavra ou a frase que me veio à mente foi: eu não estou só. E aí, quando a gente pensa em não estar só, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, a gente pensa sobre solidão, sobre como esse sentimento tem rondado cada vez mais nesses tempos modernos, né? Eu fiz uma pesquisa rápida sobre como que a solidão afeta, né? Esse sentimento de estar sozinho afeta as pessoas ao longo do mundo e do Brasil. No mundo diz que cerca de uma pessoa a cada 6 pessoas no mundo inteiro relatam se sentir sozinhos, se sentem solitários. A OMS afirma que a solidão é comparável em termos de risco à saúde a fatores como tabagismo, ou seja, fumar, obesidade e sedentarismo, e está ligada a doenças como diabetes, hipertensão, demência e risco aumentado de mortalidade precoce. Isso aqui são alguns dados mundiais, né? Estima-se que a solidão é a raiz para cerca de 100 mortes por hora. Ou seja, 871 mil pessoas por ano morrem por questões atreladas à solidão. A faixa etária no mundo, ela faz um U, né, no gráfico. Então, ela é mais elevada entre adolescentes e jovens. Nos adultos, ela cai, mas ela cresce de novo nas pessoas mais velhas. No Brasil, o percentual de solidão, né, e aqui se ouviu 23 mil pessoas, ou melhor, se ouviu 23 mil pessoas aqui e em mais 28 países, e mostrou que no Brasil, 50% dos brasileiros relatam se sentir sozinhos, enquanto a média global é 33%, ou seja, a média no Brasil de pessoas que se sentem solitárias é uma média maior do que no mundo inteiro.
A média mundial é 33% da população nos países. No Brasil, a média é 50%. No último semestre, 52% dos brasileiros sentiram um aumento dessa solidão. E especialmente com impacto negativo na saúde. 34% dos jovens do Brasil dizem se sentir ou sozinhos ou pouco apoiados. A solidão foi reconhecida como prioritária, como um problema, uma prioridade no Brasil, porque tem reflexos no envelhecimento da população e até mesmo em questões de necessidades, afetando as necessidades das políticas públicas. Por que entender isso é importante? Em primeiro lugar, a gente entende e faz com que a gente tenha uma reflexão sobre se talvez nós não fazemos parte desses números. Ou a que medida nós fazemos parte desses números. Entender que isso é um problema de saúde pública, porque por conta da mortalidade precoce, atrelada à solidão e todas as doenças crônicas de saúde e mental. E para que a gente aumente a nossa sensibilidade a respeito daqueles que estão ao nosso lado. Talvez você, depois de ouvir tudo isso e pensar sobre solidão, toda vez que a gente pensa em solidão, a gente faz uma autoanálise. Será que eu sou uma pessoa solitária? Ou será que eu me sinto solitário? Ou talvez você possa ter dito assim: Diego, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ser solitário. E eu acho que é importante a gente fazer uma separação entre o que é solidão e o que é solitude. Porque eu sou o mais novo, eu sempre conto as histórias da minha casa, não vai ser diferente hoje. Eu sou o mais novo de 5 irmãos, e eu nasci com uma diferença de 10 anos da minha irmã. Então, a minha irmã, quando eu nasci, ela já tinha, a mais próxima de mim, tinha 10 anos. Então, isso fez com que eu crescesse uma criança mais sozinha ali em casa, né? Porque a minha irmã estava a 10 anos de distância. Hoje, eu com 42 e ela com 52, essa diferença quase que some, não é uma grande coisa. Mas imagina quando eu tinha 6 e ela tinha 16. Quando eu tinha 8 e ela tinha 18. Ou que eu tinha 10 e ela tinha 20. Isso era muita coisa. Era muita coisa. E eu acostumei a ficar sozinho. Até porque os meus pais trabalhavam. Muitas vezes era essa minha irmã que cuidava de mim. Eu sempre conto histórias que ela saía e me deixava trancado sozinho. Mas você não pode deixar uma criança sozinha. Eu sou a criança que nasceu nos anos 80. Então a gente veio com um olho. Então eu ia lá, abria a gaveta de talheres e pegava aquelas colherzinhas. E era uma porta da Coab, né? Então a segurança não era muito grande. Então eu enfiava a colherzinha e destrancava a porta. Descia, só que daí eu saía, fechava a porta, trancava a porta e deixava a colher encostadinha para eu pegar depois. Descia, voltava, brincava, me sujava todo. Quando eu estava mais ou menos perto dela voltar, eu pegava a colher, voltava, colocava lá, destrancava, entrava e trancava. Acho que ela eu nunca contei essa história. Então, vocês estão sabendo isso em primeira mão. Mas eu fui essa criança. Então eu acostumei a brincar sozinho, a fazer muita coisa sozinho. E isso desenvolveu um apreço por essa solitude. Então eu sou a pessoa que de tempos em tempos gosto de sair e não falar com ninguém, não quero falar com ninguém. Eu vou correr e eu quero correr sozinho. Se eu vou caminhar, eu quero caminhar sozinho. Isso é uma opção. E aí está uma grande diferença entre a solidão e a solitude. A solidão, ela é uma sensação de vazio ou de isolamento ou abandono, mesmo quando você está cercado por pessoas. Porque pessoas que sofrem com a solidão, ela pode estar numa multidão de pessoas e ela continua com essa sensação de vazio. O sentimento que está associado à solidão normalmente é uma tristeza, uma angústia e até mesmo uma carência. Normalmente não é por escolha, a pessoa não escolhe se sentir assim. E ela de repente está naquele lugar e isso tem um efeito negativo. Em contrapartida, a solitude é um estado de estar só de forma voluntária e consciente. Você sabe, eu quero agora estar só, mas não é
eu quero estar só de maneira depressiva. Não, eu quero estar sozinho porque eu quero aproveitar o tempo comigo. Consegue entender como é diferente? Eu não quero estar só porque eu quero aproveitar a tristeza. Ou não, eu quero estar só porque eu quero aproveitar esse tempo comigo. Isso é solitude. O sentimento associado a isso é paz, plenitude e autoconsciência. Normalmente é por escolha, diferente da solidão. O sentimento de solidão não é uma coisa que você escolhe. Já a solitude é uma coisa que você fala, poxa, eu quero ter esse tempo. E isso é positivo. A solidão é a falta de conexão emocional ou social com os outros. É por isso que às vezes você se sente sozinho, se sente em solidão, mesmo estando com pessoas, não tem conexão, você não consegue se conectar. Isso pode gerar sofrimento psíquico e afetar a saúde física e mental. Já a solitude é o prazer de estar consigo mesmo, cultivando o silêncio, a reflexão e a criatividade. Estimula o autoconhecimento e o descanso interior. Na prática, a solidão é uma ausência imposta. Você não quer, mas você se sente só. A solitude é uma presença consciente. Você está sozinho, mas você está presente de maneira consciente ali. Então é importante você entender isso. Porque quando a gente fala então de solidão e solitude, a gente começou falando sobre solidão e você talvez tenha pensado, eu gosto de estar só. Você pode gostar de estar só e isso ser a solitude. Você está aproveitando aquele momento e não tem problema nenhum. Há poucas semanas atrás eu preguei sobre alguns segredos do secreto. E a gente deu o exemplo de Jesus. Como Jesus se retirava. Ele gostava de ter tempo sozinho. Então tem muitos textos, e nós citamos vários textos naquele dia, de exemplos em que Jesus se retirava do meio das pessoas para estar só. E ele não estava solitário, mas ele estava em solitude. Ele retirava esse tempo. E a solitude ela é positiva, para também ter um espaço de intimidade com Deus. Porque quando nós olhamos para Jesus e para esse tempo de solitude que Jesus tirava esse tempo, e a palavra diz que ele ia orar num lugar deserto. Ele se retirava das pessoas e aproveitava aquela solitude para desenvolver relacionamento, para ter intimidade com Deus. Mediante a tudo isso que a gente pensou sobre solidão e solitude e todos os aspectos da solidão, eu comecei falando de que a frase que me veio à mente quando eu comecei a orar sobre isso era: eu não estou só. Ou você poderia parafrasear isso de muitas formas, né? Ele não me deixa só. E eu queria pensar hoje 1, 2, 3, 4 pontos sobre o fato de que nós não estamos sozinhos. Você não está só. E eu não quero nessa noite gastar energia ou tempo falando sobre as pessoas, porque nós poderíamos falar aqui sobre a importância de estar conectado com a igreja, o grupo de pessoas que é o seu grupo de apoio, a sua rede de apoio. Mas eu não quero falar sobre isso. Por que eu não quero falar sobre isso? Porque muitas vezes nós temos pessoas, e essas pessoas são um grupo de apoio, mas às vezes esse grupo de apoio também acaba em muitos lugares. Tem uma música do Kirk Franklin que eu ouvi eu ouvia muito essa música final de 2012, e em dado momento a música fala assim: ele é mais do que um amigo, porque as amizades às vezes acabam. As nossas relações com as pessoas, por inúmeras razões, às vezes elas acabam. Mas existe em Deus um lugar de acolhimento e não de abandono. Não interessa qual é a circunstância, não interessa o nosso histórico, não interessa o que você possa ter vivido, não interessa se as suas escolhas foram boas ou se foram más. Nele existe um lugar de acolhimento constante, eterno e nunca de abandono. Ele não nos abandona. E sabe por que nós não estamos sozinhos? Nós não estamos sozinhos porque Ele fez uma promessa. E isso precisa alegrar o nosso coração. Olha só o que diz João 14, do versículo 15 até o versículo 17. Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 15 até o versículo 17, diz assim: se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará
um outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. A versão Almeida Revista Atualizada traduz esse mesmo texto da seguinte forma: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. A conclusão e o cumprimento dessa promessa acontece a partir do Atos 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo, e nós cremos, a partir de todo o entendimento bíblico, de que quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo ele não caminha mais, ele não está do seu lado, ele vem e mora em você. Mas eu queria que você entendesse que você não está sozinho, porque Jesus fez uma promessa, e a promessa é de que Ele ia enviar um outro Consolador, a fim de que Ele estivesse sempre conosco. Você não está só, porque Jesus prometeu isso, e o Espírito Santo está com você hoje. E o cumprimento dessa promessa faz com que você, que já entregou a sua vida para Jesus, tenha o Espírito Santo morando em você. O texto deixa claro que para aqueles discípulos Ele estava com eles, mas em um certo momento Ele estaria neles. Hoje nós já estamos vivendo esta experiência de ter o Espírito Santo dentro de nós. Jesus fez uma promessa e nós devemos nos alegrar, porque Ele, o próprio Jesus, através do Espírito Santo, está conosco sempre. Essa é a primeira coisa que você precisa entender: você não está sozinho, porque Ele prometeu, e através do Espírito Santo, Ele está com você o tempo todo. Nós não estamos sozinhos também nos nossos dias difíceis. E por que é importante você entender isso? Porque talvez, se você ainda não tem esse entendimento, não tinha até agora o entendimento de que você não estava só, porque o Espírito Santo estava com você, talvez você coloque isso num lugar muito subjetivo, e muito distante, e muito, sei lá, em que lugar que você coloca. Mas quando você vê a ação dele de uma maneira milagrosa e operando nos seus dias difíceis, você tem a certeza de que você não está só. Olha só o que diz Salmo 23, que é muito conhecido, o versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Olha só que interessante, observe que o texto que a gente leu aqui na NVT não diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da sombra da morte. Ele não diz: se por um acaso eu andar no vale escuro da morte. Ele diz: mesmo quando. Ou seja, os dias difíceis fazem parte da nossa caminhada. Talvez a expectativa que você tinha era que eu dissesse assim: Ele está com você nos dias e não haverão dias difíceis. Mas eu não posso dizer isso, porque a Bíblia não diz isso. Se você está aqui, é crente, já tem alguns anos de caminhada com o Senhor, você sabe que a verdade é: dias difíceis fazem parte da nossa jornada. O diagnóstico ruim faz parte da nossa jornada. O prognóstico ruim, às vezes também faz parte da nossa jornada. O boleto que eu não esperava, muitas vezes faz parte da nossa jornada. Ser demitido daquele emprego, faz parte da jornada. Ser acometido por uma enfermidade, faz parte da nossa jornada. Faz parte. Nós estamos aqui nessa terra, nós somos seres humanos, e nós teremos que lidar com os nossos dias difíceis.
O texto não diz se por um acaso. O texto não diz, não, vocês não terão. O texto diz, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo. Não terei medo, pois tu está comigo. Nós não estamos isentos dos dias difíceis. O grande ponto desse texto é que Deus estará conosco, a despeito dos dias difíceis. A despeito dos dias difíceis, Deus está conosco. Ele não estará lá do nosso lado como alguém que está indiferente. Sabe? Porque existe isso, né? Existem pessoas que às vezes você está num momento difícil e a pessoa está lá, mas é indiferente. A pessoa nem pode fazer nada, muitas vezes ela não quer fazer nada, muitas vezes ela não se importa. Não é assim com Ele. O texto diz que a sua vara e o seu cajado nos protegem. Significa que Ele está lá nos dias difíceis, mas Ele sempre está dando direção e sendo a proteção. Nós não estamos sozinhos nos nossos dias difíceis. Ele está lá. Me veio algumas lembranças. Quem mora ou morou em periferia e precisou andar de madrugada na rua, faz uma ideia do que é o vale escuro da morte. Porque quando você está subindo a Coab de Taipas, na João Amado Coutinho, 3 horas da manhã, sozinho, não tem ninguém, você tem uma ideia do que é. Eu me assustava com a coruja voando. Uma vez no meio eu estava subindo, eu lembrei disso agora, não sei porquê. TDAH atacou aqui. E aí eu só ouvi um barulho muito alto de asa batendo e depois estabilizou, né? Era uma coruja assim, gigante passando por cima de mim. Entre outras histórias que não vale a pena contar. Uma certeza eu tinha, mesmo que eu estivesse com medo, eu tinha uma certeza de que Deus estava comigo. Eu tinha uma certeza de que Deus estava cuidando de mim. E se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui para contar história, eu não estaria aqui para poder ministrar vocês. Nós não estamos sozinhos nos nossos dias difíceis. Nós não estamos sozinhos também no cumprimento e no exercício do nosso chamado. Ser chamado por Deus para uma obra é uma coisa extremamente assustadora. Porque quando você entende o chamado de Deus, normalmente eu não conheço alguém que tenha falado assim, não, foi de boa, para mim estava tranquilo, eu estava esperando já. Eu sou tão legal que eu falava assim, Ele vai me escolher. Eu não conheço. Ser chamado, entender o chamado de Deus é tão assustador quanto as outras coisas. Porque você não faz ideia, na maioria das vezes, como aquilo vai acontecer. Você não faz ideia de como o cumprimento daquela promessa, daquela palavra, daquilo que você recebeu, daquela impressão no espírito que você tem, vai acontecer. Uma certeza através da Bíblia que nós precisamos ter é de que nós não estamos sozinhos no cumprimento do nosso chamado. Olha só o que diz Mateus 28, você conhece esse texto. Versículo 18 até o versículo 20 diz assim: Jesus se aproximou deles, os discípulos, e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus não é aquele que dá a missão e sai de cena. Aquele que fala assim, faça isso aqui, tá bom? Tchau. Não é isso. Às vezes a gente tem essa ideia de que Jesus veio, nos deu a missão, nos deu o trabalho, nos deu um chamado, nos comissionou para algo e saiu de cena. Não é isso que a Bíblia diz.
Porque após Ele terminar o nosso chamado, terminar esse comissionamento, Ele diz: lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Se você por um acaso recebeu de Deus uma chamada, Deus te chamou para algo, e isso te deixa apavorado, bem-vindo ao time. Tenha certeza de uma coisa, vou parafrasear aqui, vou replicar o que o texto diz: lembre-se disto, Jesus está com você sempre. Jesus está, você não está sozinho no cumprimento e no exercício do seu chamado. Ele está com você. Ele está com você. Nós tendemos a achar que nós estamos sozinhos. Isso nos amedronta, porque a gente não sabe como fazer. Eu ouvi um pastor há muitos anos, já há alguns anos, num vídeo, e ele fala assim: toda vez que você vê um pastor, um líder de Deus falando assim: Deus me deu uma direção, tenha certeza de que existe uma matemática que não bate, porque ele tem 100% de fé, e ao mesmo tempo, ele tem 100% de loucura. Porque ele recebeu uma visão, um chamado, mas ele não sabe como aquilo vai acontecer. Ele olha para uma semente, crendo que aquela semente vai se tornar uma grande árvore. Mas ele pode controlar aquilo? Não. Ele pode adiantar aquele processo? Não. Ele precisa crer que aquilo que Deus entregou para ele vai frutificar. E ele vai pegar aquela semente e ele vai fazer o quê? Plantar. Olha só que louco. Ele planta e ele perde até mesmo o contato. Não dá mais para mexer. Ele não pode mais mexer. Ele plantou a semente. O que ele vai fazer de maneira externa? Regar, cuidar. Quando ela começar a surgir, vai começar a crescer junto com isso. A esperança de que Deus realmente está fazendo, de que Deus está com ele. Ele vai ir podando aquela árvore até que ela alcance aquilo que um dia aquela promessa, até que um dia aquela promessa se cumpra. A certeza que nós precisamos ter nesse nosso chamado é de que Deus está lá. Deus está vendo a semente sendo plantada. Nós não conseguimos mais ver depois que a semente é plantada, mas Deus continua vendo a semente germinando, as raízes nascendo. Ele está conosco enquanto nós regamos aquela semente. Ele está conosco enquanto nós podamos aquela semente. Ele está conosco no exercício e no cumprimento do nosso chamado. Quarta e a última coisa: nós não estamos sozinhos, porque Ele nos ama, e porque nada pode nos afastar do amor dEle. Nós não estamos sozinhos, porque Deus nos ama, e nada, não existe nada que pode nos afastar do amor dEle. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, eu vou ler do versículo 35 até o versículo 39. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras: por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós não estamos sozinhos, porque Deus nos ama, e porque nada, não existe nada que pode nos separar do amor dEle. Nem as aflições, as dificuldades, as calamidades, as perseguições, a fome, a morte, nem a vida.
Nem os anjos, nem aquilo que a gente não consegue ver, nem anjos, nem demônios, o que existe hoje, nem aquilo que pode existir no futuro, nem profundidade, nem altura, nem nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não sei se essa palavra de alguma forma fala com você. Talvez você não seja como aqueles que eu disse no começo, que sofrem da tal solidão. A despeito disso, você sai daqui com a certeza de que você não está sozinho. Não importa qual seja a situação. Ele está com você, porque Ele prometeu que estaria com você. Ele está com você nos dias mais difíceis. Ele está com você no exercício e no cumprimento do seu chamado. E Ele está com você porque Ele te ama. E não existe nada que pode te separar do amor dEle. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Eu não sei se existe aqui nessa noite alguém que nunca entregou a vida para Jesus. E nós não nos cansamos de fazer esse convite. O convite de você nessa noite, com o entendimento de que você não está só. De entregar a vida para esse Jesus que não te abandona nunca. Eu queria te fazer esse convite nessa noite. Se você está aqui, nunca entregou a vida para Jesus e deseja experimentar esse acolhimento constante, essa companhia constante, que assim como diz o versículo 4 do Salmo 23, mesmo no dia difícil está lá te guiando e te protegendo. Se você deseja fazer essa oração hoje de entrega, eu queria que você levantasse sua mão. Se você fala assim, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero entregar minha vida para Jesus hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Senhor, a partir de hoje eu não quero mais caminhar sozinho. Eu sei que eu tenho o Senhor comigo, e eu quero entregar a minha vida para você, Jesus. Existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar a vida para Jesus? Eu acho que tem uma jovenzinha ali levantando a mão. Não sei se está com a família. Amém? Será que pode vir aqui para a gente orar por ela? Amém. Ele também levantou a mão. É muito especial quando as crianças tomam esse tipo de atitude. No último espetáculo do Hiléu, nós oramos e 2 meninos entregaram a vida para Jesus. E depois nós recebemos os testemunhos deles e da família. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 7 anos de idade. Qual que é o seu nome? Rebeca, quantos anos você tem, Rebeca? 9? E você? 6 anos, qual que é o seu nome? Breno e Rebeca. 9 e 6. Eles têm, um tem 9 e o outro tem 6 anos de idade. E é incrível aquilo que o Senhor faz. Eu quero, antes de orar com eles aqui, se você está acompanhando a gente pela internet e você também deseja fazer essa oração, eu queria que você escaneasse o QR Code que aparece aqui na tela, porque nós queremos entrar em contato com você para te ajudar nessa caminhada. Breno e Rebeca. Eu vou fazer a oração, eu queria que vocês repetissem comigo, pode ser? Então fecha o olhinho, nós vamos orar. Diga assim, ó: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida para você. Eu declaro com a minha boca que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, Jesus, porque você nunca me deixa só. Esteja comigo, Jesus, e me ajuda nessa caminhada com o Senhor. Obrigado por me dar esta chance
de entregar a minha vida para você hoje. E tão jovem, já poder caminhar contigo. Agora eu vou fazer uma oração para vocês, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor faz. Te agradecemos, ó Pai, porque eu creio que eles entenderam a mensagem. E eu peço, Espírito Santo de Deus, invada o coração deles, complete a obra, Senhor. Que essa caminhada que se inicia hoje com o Senhor seja uma caminhada grandiosa na Tua presença, no nome de Jesus. Eu não sei se os pais puderem acompanhar, só para a gente fazer mais uma oração com eles aqui, ó, tá bom? O pai ou a mãe que puder acompanhar, ó, vocês podem acompanhar elas aqui, tá bom? Elas vão fazer mais uma oração por você. Seu cabelo está estiloso, hein? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Eu queria que você se colocasse diante do Senhor nesse momento. Talvez você não tinha pensado nisso, mas talvez hoje você se viu como esse que talvez se sente só. Mas a minha oração é para que você tenha o entendimento de que o Senhor está sempre com você. Amém? Senhor, obrigado, ó Pai, porque nesta noite o Senhor falou conosco, ó Pai. O Senhor nos acolheu com Teu amor, ó Pai. Nós saímos daqui com a certeza de que nós não estamos só. Pai, eu oro, ó Pai, repreendendo toda mentira de Satanás, ó Pai, que tenta nos fazer acreditar que nós estamos sozinhos. Senhor, obrigado porque o Senhor está sempre presente. Obrigado por isso, Senhor. Senhor, que cada um nesta noite saia daqui levando a sua porção, aquilo que o Senhor ministrou no coração de cada um, assim como o Senhor falou comigo também, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sós, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Obrigado por isso. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você vá para sua casa com a sua porção nesta noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre você.